Uma história em muitos séculos. Elis Croquidaques Castro. Capítulo 2. A travessia. Chegava o mês de setembro e, segundo a tradição, os marinheiros de véspera pediriam ao comandante para fazer o ritual. Todos estávamos ansiosos, principalmente os novatos e os que não eram do mar, como eu e alguns naturalistas a bordo. Naquele dia, a encenação começou com o crepúsculo e envolveu a armação de um bote que, alinhado ao navio, trazia Netuno, exigindo a presença do capitão no tombadilho para responder às suas questões. Após as respostas, Tritão vinha a bordo, montado em um cavalo marinho e trazendo a lista dos que seriam batizados no dia seguinte. Ninguém foi pego de surpresa. Tritão era o primeiro a retornar no outro dia, seguido do restante do séquio. Netuno vinha de tridente e coroa com Anfitrite ao seu lado e o filho aos pés, sobre um carro puxado pelos cavalos marinhos e secundado pelos demais. A aguardente regava a diversão. Quem não quisesse ter sua barba raspada deveria pagar uma taxa ao pai aquoso, enquanto todo o resto das pessoas do navio começou a batizar-se mutuamente e sem piedade, excetuadas as mulheres escondidas na cabine. A ordem não era completamente invertida na ocasião, já que todos os homens necessários à vigília da embarcação continuaram em seus postos durante a Saturnália. A raspagem das barbas, que era um sinal da masculinidade, mostraria a prioridade dos homens no trabalho marítimo. Indicava também a maturidade daqueles que presidiam as cerimônias e realizavam trabalhos de força e destreza provindos da experiência. Havia também a presença de Anfitrite, representada por um homem travestido, que invertia os papéis masculino e feminino na cerimônia. Para mim, tudo aquilo era uma surpresa e ajudava a criar laços mais íntimos entre toda a tripulação. Eu assistia e participava de forma não tão atuante quanto os outros marinheiros. Vez por outra, os marinheiros vinham checar a posição do Dr. McCormick e encher meu copo. Passado o ritual do equinócio, já estávamos definitivamente sob os auspícios de Netuno ou Poseidon, e também poderíamos dizer que ficava mais perigosa a navegação. Mais distante estávamos da Europa e mais perto da América do Sul e do Brasil. Meu conhecimento do Novo Mundo era escasso. Havia lido algumas narrativas e ouvido outras tantas até aquele momento. Sabia que desde 1808, com as invasões napoleônicas, o mundo estava se reconfigurando e pelos tratados do Reino Unido com Portugal, o rei de Portugal, que fugira da Europa e estava agora no Brasil, havia aberto os portos para as nações amigas. Ou seja, ouvimos falar do Porto do Rio de Janeiro, onde era intensa a presença de todos os tipos de navegadores e navios, desde os baleeiros até os do tráfico negreiro e os das expedições que iam para a Ásia e até para a Antártida. Ou seja, em 1808, com a abertura dos portos e com a autorização das viagens e permanência de súditos britânicos em solo brasileiro, instituições como o Royal Society e o Royal Geographical Society dariam corpo à curiosidade até aqui reprimida, organizando e patrocinando viagens de exploração. Por seu turno, as editoras publicariam tanto narrativas de viagem, recentemente escritas por viajantes naturalistas, como coletâneas históricas de navegação e descoberta. Finalmente, no Atlântico Sul, o calor fazia que tirássemos todas as roupas excessivas. Era comum ficarmos apenas de camisa e os marinheiros muitas vezes sem camisa, o que lhes dava um bronzeado. Logo depois do ritual, aconteceu de encontrarmos a primeira baleia. Era uma cachalote pequena que não escapou da tripulação. Não daria para enchermos o porão de óleo e osso, mas alimentava o desejo e esperança de o fazermos mais adiante. No navio também cresciam os comentários sobre o baleeiro Excess, que havia partido de Nantucket, Massachusetts, nos Estados Unidos.
Como notícia ruim sempre chega cedo, soubemos antes de sair da Europa que o barco fora afundado após o ataque de uma cachalote de 80 toneladas, quando estava a 3.700 quilômetros da costa ocidental da América do Sul, no Oceano Pacífico. Segundo as informações, o barco tinha uma tripulação de 20 homens, mas uma baleia enfurecida o tinha atacado e ele afundou. A tripulação conseguiu escapar em 3 barcos abertos, mas apenas 5 dos homens sobreviveram à terrível jornada de 83 dias, até serem resgatados na costa da América do Sul por outros navios. Nossa tripulação falava assustada do episódio e contava que até canibalismo ocorreu entre os que ficaram no bote perdido no mar e os outros 3 homens que foram achados em uma ilha deserta no Pacífico. Com essa nada animadora história, passávamos nossos dias esperando que o mesmo não nos sucedesse. No dia em que a nossa primeira cachalote apareceu, eu senti uma imensa aflição. Nunca tinha visto uma baleia antes, e seu esguicho alto dava uma certa emoção. Quando o marinheiro do alto gritou avisando que o animal se aproximava, a euforia foi geral. Todos corriam para preparar as armas e os barcos. O arpoador era um homem que tinha certo respeito. Ele navegaria à frente do barco, na proa da pequena embarcação de madeira, indicando aos 10 remadores a direção que deveriam ir. Quando ele tinha certeza que estava bem próximo da presa, lançava o arpão ao qual estava ligado por uma corda que deveria ter o comprimento e espessura suficientes para resistir aos movimentos do animal alvejado, sendo, para além disso, imprescindível para o sucesso da pescaria a sincronia entre todos os elementos da embarcação, sobretudo entre o arpoador e o timoneiro, e destes com os remadores. O animal alvejado fugia com a arma no dorso, puxando o barco até que, já desfalecido, parava. Atrás dele, o rastro de sangue era espetacular. A água se tingia de vermelho e o som do animal se juntava aos gritos da tripulação. Assim que o grande animal já estava sob controle, o baleeiro o puxava até o barco principal, onde seria finalmente esquartejado. Dependendo do tamanho da baleia, isso era uma atividade grande para o pequeno barquinho e exigia força e habilidade dos tripulantes, principalmente quando a baleia a ser caçada era a cachalote. Esta tinha comportamento diferente e virava uma nova vedete, a caça à cachalote. Este animal possuía dentes e atingia grandes proporções. Além disso, era detentor de um perfil psicológico distinto das outras espécies, sendo por vezes extremamente agressivo. Além disso, depois de vencida a batalha contra este monstro marinho, o seu enorme corpo transformava-se num baú repleto de tesouros. Tais como, do toucinho se extraía um azeite considerado de melhor qualidade. Do crânio se retirava uma substância cerosa, designada por espermacete, enquanto nas vísceras, ocasionalmente, se achava outro artigo misterioso, o âmbar gris. O frenesi causado pelas capacidades econômicas deste leviatã dos mares incentivou principalmente os baleeiros ingleses e da sua colônia americana a empreenderem grandes incursões em alto mar, já que este mamífero raramente se aproximava da costa. Dominado então o animal, mesmo o mais brabo, começava uma nova e árdua função. Com os facões afiados, agora os homens se encarregavam de carnear a baleia a partir de um corte diagonal, cortando grossas camadas de gordura em quadrados. O toucinho de até meio metro de espessura era fervido em grandes tonéis de cobre, de onde o óleo era repassado a latões de 200 litros. Após a retirada da gordura, outras partes eram separadas. As barbatanas retiradas do maxilar superior do animal também eram aproveitadas e, após serem limpas, as colocavam em tanques apropriados. Depois de secas ao sol, eram enfardadas e armazenadas. Na Europa, era terminado o processo de preparo, para mais tarde serem revendidas para a confecção de peças das indumentárias femininas e masculinas. Outras partes viravam carne salgada para a alimentação da tripulação. A atividade durava muitas horas, a contar pelo tamanho do bicho. O fogo no meio do barco aquecia a todos e não podia apagar até que tudo fosse retirado e derretido. Nos latões, o óleo ficaria até que aportássemos da expedição.
Somente mais tarde eu viria a saber da importância daqueles produtos, principalmente para a economia colonial brasileira. O óleo era, no período colonial, usado na iluminação pública e na construção de casas. A carne da baleia salgada e embarrilada servia de alimento para o escravo negro e era aproveitada para as matalotagens das naus de comércio. O óleo extraído da baleia destinava-se também à impermeabilização de barcos e dizem que é a liga de reboco para erguimento de muros e paredes. Os resíduos provenientes da fritura do toucinho do cetáceo, comumente denominados borra, misturados à cal do reino, eram empregados nas construções. Por isso, na demolição de antigas edificações, foi necessário muitas vezes usar a dinamite. Ainda mais, como o azeite da baleia era refinado, o enxofre, eram preparados couros e panos, fabricado o alcatrão, dissolvidas as tintas, fixadas as cores em tecidos de lã, algodão e linho, preparado o sabão mole e de pedra, mais baratos do que os fabricados com azeite de oliveira. Isto tudo, sem mencionar o âmbar, barbatanas e tendões, estes últimos destinados à indústria de cordoaria, ou esparmacete, matéria oleosa, dura e cristalina, existente nas cavidades do cérebro do cachalote, empregado ainda nas boticas e na fabricação de velas. Cada ação dentro do baleeiro chamava minha atenção. Reparava a ação tanto dos que agiam direto na caça, quanto na condução de outras atividades, como cozinhar, limpar, cuidar de todos os procedimentos a bordo. Normalmente, minha atividade médica resumia-se a tratar os homens que se feriam na caça, e não eram poucos. Por isso, toda a armação contratava um médico, e também tratar alguma enfermidade fruto de alguma doença, como o escorbuto, por exemplo.